Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane, eu sou pedagoga, psicopedagoga clínica e quero aqui conversar com você, pai e mãe de autista e também crianças sem diagnóstico, pais de crianças sem diagnóstico, porque esse tema pode te ajudar, principalmente aí na primeira fase que eu vou falar para vocês, que eu quero compartilhar aí para trazer uma reflexão e quem sabe aí ajudar vocês de algum modo na rotina da família, a analisar e observar como tem feito, né, os cuidados com os filhos, enfim. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: quando eu percebo que os pais de autistas têm um outro filho, seja ele mais velho, seja ele mais novo, o que eu recebo de queixa desses irmãos? De tempos em tempos, às vezes eles aparecem, então eu deixo entrar na sessão, porque assim, eu sou muito flexível, eu não tenho essa coisa rígida de é só uma criança, de que não pode o outro, e enfim, não sou assim. E aí, o que às vezes acontece? As crianças acabam me contando que elas sentem falta de carinho, de afeto dos pais, sabe? E aí, o que eu venho percebendo? Que os pais de autistas, principalmente, ou pais que têm uma criança mais velha e que chega um bebezinho, tende a fazer o quê? No caso dos pais dos autistas, delegar uma responsabilidade para o irmão mais velho, que muitas vezes esse irmão mais velho ainda é uma criança e ele não tem condição de se responsabilizar pelos comportamentos do irmão mais novo, sendo ele autista ou não. No caso dos autistas, o que eu percebo, tá? Que os pais acabam assim, ai, deixa seu irmão é autista, ai, ele não entende, tenha paciência, ai, dá um brinquedo para ele, troca o canal da televisão porque ele quer, coloca no desenho que ele quer. Sabe essas coisinhas que você vai tirando do irmão mais velho ou do irmão mais novo sem diagnóstico, né? O tempo todo? Isso vai abrindo um buraco no coração da criança. Por quê? Porque a gente mina dela a individualidade, a gente tira dela o respeito aos desejos e à vontade dela, em detrimento de um outro irmão, seja ele mais novo, seja ele com diagnóstico, e aí a criança vai se sentindo inferiorizada. E o que acontece em muitos casos, que eu já tive casos assim, e aí eu compartilho uma experiência pessoal minha, que foi assim: minha mãe teve minha irmã com, eu tinha 7 anos de idade. Então assim, é uma criança que já entende muitas coisas, certo? Pois bem, meu sonho era ter uma irmã. Meu sonho da vida era ter uma irmã. Tanto que eu sou apaixonada pela minha irmã até hoje. Mas a questão aqui é que quando ela nasceu, e aí eu entendi que ela não ia nascer grandinha, né? Que ela não... Eu não tinha entendido essa parte da história ainda. E ela era bebê. E a minha mãe tava tomada de responsabilidade. Minha mãe tava tomada de responsabilidade em relação a ela e não me dava mais atenção, não tinha mais tempo pra mim. E aí eu tinha que me virar. E nisso a gente morava numa cidade bem pequenininha, então eu já comecei a ir pra escola sozinha. Lógico, tinha a mãe de outra criança que levava, mas eu me sentia sozinha. E aí, ao caminhar da situação, o que minha mãe percebeu e acabou tendo que fazer? Me dar mamadeira. Porque eu queria tanto chamar a atenção da minha mãe, tanto chamar a atenção da minha mãe, que eu regredi. E aí eu queria ter mamadeira. Então, para vocês entenderem que assim, mesmo uma criança com 7 anos, mesmo uma criança mais velha, ela pode apresentar comportamentos de se sentir abandonada, negligenciada, inferiorizada. E a gente, enquanto pai e mãe, não nota, não se dá conta de que tá tendo um comportamento que tá fazendo a criança se sentir assim. E aí, no caso dos autistas, eu percebo que isso se agrava significativamente. Porque o que acontece? O quadro de autismo vai perdurar o resto da vida. E depende de muitos aspectos dos pais, assim, muita exigência, muitas responsabilidades, muitas demandas. E aí tende ao quê? O pai e a mãe de autista acabar meio que abandonando os outros filhos, ou o outro filho, seja ele mais velho ou mais novo,
que também precisa de afeto, que também precisa de atenção, que também precisa de cuidados, né? Então, assim, fiquem aí com essa atenção para vocês, né, olharem mais com carinho, com afeto para essa situação e cuidem mais dos irmãos sem diagnóstico, ok? Agora vamos para a segunda parte desse assunto. E aqui é uma situação que eu percebo que ocorre, e claro, ela está coberta de boas intenções. Eu sei que o pai e a mãe de autista está lotado de boas intenções, porque eu sou mãe de um autista. E a gente vai fazendo as coisas tentando acertar. Porém, uma situação que eu venho observando é o quê? Sabe quando o autista, a criança autista está naquela fase de falar uma palavra com sentido para uma determinada situação? Então, por exemplo, a criança quer água. Então, ela fala água. Aí o que o pai e a mãe faz? Repete, água, água, água. E não. O que vocês vão fazer numa situação dessas? Vocês vão perguntar, você quer água? E a criança precisa te responder de volta. Não você ficar repetindo a palavra que ela falou. Por quê? Porque isso não amplia o repertório, ela não entende que ela precisa dialogar, que ela não precisa só pedir. Nisso você pode também utilizar o seguinte, você pode utilizar referências, então, por exemplo, água, onde a gente coloca água? A gente coloca água no copo. E onde fica a água? Fica na geladeira, fica no filtro. Para vocês irem ampliando aí o repertório da criança, porque é muito importante. Por quê? Porque uma criança autista tem a dificuldade com os diálogos e tem a dificuldade em generalizar as situações, certo? E aí, a gente precisa trabalhar isso. E uma forma de trabalhar isso que eu ensino sempre aos pais que eu atendo é não repetir o que a criança fala e dar direcionamento. Levantar questionamentos, estimular a criança a fazer perguntas, dar dicas. Então, por exemplo, no caso da água. Então, onde a gente pega a água, filho? É na cozinha ou é no quarto? Então a criança já vai ter uma noção de qualquer resposta. E aí aqui uma coisa importante que eu percebo também que as pessoas não fazem com os filhos, né? Os pais não fazem com o filho, que é o quê? Vocês precisam nomear todas as coisas na casa de vocês. Nomear os espaços. Então, filho, vai lá no quarto, pega o seu sapato. Filho, vai lá na cozinha pegar uma fruta. Vai pegar o seu iogurte na geladeira. Dá nome para as coisas. Por quê? Eu vejo muitas crianças no atendimento que elas não sabem nomear absolutamente nada. Inclusive, aqui é um parêntese, viu? Eu já tive crianças, por exemplo, que elas não sabiam se na casa delas jantava ou não. E elas eram sem diagnóstico. Por quê? Porque a família não dava nome às coisas que faziam em casa, às situações que faziam em casa, aos objetos que tinham em casa, os espaços da casa. Então, fica essa orientação para vocês. Coloquem em prática. Se vocês tiverem dúvidas, mande aqui embaixo nos comentários. Não deixa de deixar seu like, sua sugestão, para que a gente continue fazendo esse canal crescer ainda mais. Por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!